outro inimigo do cristão é ele mesmo, né? Então, o cristão ele tem o diabo como inimigo, só que a gente tem também o próprio cristão como seu próprio inimigo. Porque o ser humano, ele sofre os efeitos ali do pecado. Ele sofre os efeitos dessa natureza inclinada para fazer coisas contra a vontade de Deus. Aí tem mais uma vez o Martinho Lutero com suas frases de efeito, né? Deus, ele uma brincadeira que a gente faz às vezes na faculdade, né? Ainda bem que o Martinho Lutero não tinha Twitter, né? Senão ia ser todo dia lá ele mandando um monte de indireta, de mensagem. Porque o Martinho Lutero, ele obviamente tem uma contribuição muito boa para o cristianismo, mas ele é um pouco pesado assim nas palavras, tá? Então até os tradutores, na hora de traduzir, eles têm um pouquinho de cuidado, porque ele é um pouquinho incisivo demais. A gente entende o porquê, tá? Porque o período histórico causa certa revolta e tudo mais, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado às vezes com o Lutero, que ele passa um pouquinho do ponto, é muito deboche às vezes quanto o catolicismo romano, e a gente tem que ter um certo cuidado. Embora, obviamente, a contribuição dele para a teologia é muito grande, né? A gente não nega isso. Mas tudo com seus cuidados ali, tá? Então, voltando, tem uma frase do Lutero que ele vai dizer, né? A princípio eu afoguei o velho homem nas águas do batismo, né? Mas o infeliz sabia nadar. O que ele quer dizer com isso? É justamente essa ideia. A gente, no batismo, a gente não vê o batismo com poderes místicos, nada disso, mas como um cerimonial, né? Só que é um cerimonial que mostra que você agora levanta para uma nova vida. Porém, o batismo, ele não extermina por completo essa tendência, essa inclinação que a gente tem para o mal. Como o texto de Gálatas mostra para a gente, o texto de Efésios 5 também mostra para a gente, que a gente já analisou na semana passada, eu não vou ficar analisando tanto aqui hoje, que já foi trabalhado anteriormente. Eu queria trabalhar outros textos hoje. Então, o que acontece? A gente tem aqui a ideia de carne, né? O que é essa carne? Quando você olha tanto o texto bíblico quanto hoje, carne pode fazer referência ao nosso tecido muscular, né? A gente tem aqui os ossos, a gente tem gordura, e a gente tem essa carne, né? Os músculos. Então, carne pode sim fazer referência a isso. Pode fazer referência a todo o corpo humano, né? Pode fazer referência à fragilidade humana, que é o que acontece lá em Mateus, quando Jesus Cristo está com os discípulos, ele está lá no Getsêmani, momento extremamente frágil que Jesus está. Não que Jesus seja frágil, mas que o momento ali Jesus está muito fragilizado, porque ele sabe o que vai acontecer com ele sabe o que ele vai passar, ele está orando a Deus. Ele está sofrendo tanto que ele pede a Deus, se for possível, né? Se for possível que eu não passe por isso, tudo bem, né? Mas seja feita a vontade de Deus sempre. Então, Jesus passa por esse momento de muita fragilidade ali. E o que acontece? Jesus está sendo fragilizado, mas ele em nenhum momento perde o foco da missão. Os discípulos, né, ele deixa alguns no local e chama os mais íntimos ali para irem com ele, né? E aí ele pede para os discípulos ficarem orando, que ele vai orar e depois ele volta ali. E o que acontece? A gente tem que entender também o contexto. Está tudo escuro, né? Não tem iluminação pública na época. É de madrugada. Possivelmente está frio, porque aquela região ali é uma região mais desértica, então geralmente são regiões bem frias de noite. O que você acha que vai acontecer? Fico orando aqui no escuro, aqui no frio. O que aconteceria, né? Se eu estivesse ali, com certeza, acho que depois de 2 minutos, né, já estaria dormindo tranquilamente, né? Então foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles simplesmente caíram no sono. Aí Jesus volta e fala, acorda pessoal, acorda, né? Aí o que ele vai dizer? A carne é fraca. E aí às vezes a gente pega esse texto e quer trabalhar esse texto da mesma forma que Paulo trabalha lá em Gálatas 5. Só que isso aqui é uma outra pegada, né? É uma outra coisa. Quando ele diz que a carne é fraca, o que está acontecendo ali? Jesus está olhando para os discípulos e está mostrando para eles, olha, está vendo como a gente é frágil? Está vendo como a gente é muito limitado? Porque eles não conseguem ficar acordados. Eles não conseguem. Ali não é sobre a inclinação para o mal. Porque tecnicamente, por mais que os discípulos estão errando ali, é uma coisa que não é tecnicamente um problema. Porque eles estão cansados e eles vão dormir, né? É uma coisa muito difícil de se vencer. Por isso que ele fala, olha, a carne é fraca, né? O nosso corpo, né, a nossa humanidade, ela é frágil, ela é extremamente frágil. Jesus não só fala isso, como ele sente isso na pele. E Lucas vai ressaltar isso quando vai dizer que ele vai suar sangue, né? Tamanho agonia que Jesus entra ali, que ele acaba suando sangue. Então, um momento muito agonizante para Jesus, mostrando em Cristo a fragilidade humana e também nos discípulos a fragilidade humana. Porque os discípulos não conseguem ficar acordados. Eles não conseguem ali ficar com Jesus até o momento que eles saem dali. E aí Jesus vai se entregar, tá?
Jesus não foi capturado, né? É interessante a gente pensar nisso, porque quando eu falo Jesus sendo capturado, parece que Jesus está correndo e tem um monte de gente correndo atrás dele, né? Só que isso não aconteceu. Né? Ele está ali, ele sabia de tudo que ia acontecer e ele deixou se levar, gente. Esse é o ponto, ele se entregou. Né? Não tem essa ideia de captura, é uma entrega. Ele não foi lá na porta do Império Romano, mas ele sabia que o Império Romano vinha atrás dele. Né? No caso ali, mais os judeus inicialmente. Os judeus eles chegam a uma sentença que eles não podem aplicar, por isso que eles jogam para o procurador romano. Né? Judeu não pode dar pena de morte. E é por isso que tem que ir lá para o Pôncio Pilatos, que tenta se esquivar ali, né? Mas é culpado também. Então, voltando, a gente tem aqui essa ideia de carne de forma muito ampla no texto bíblico. A gente vê nesse relato de Getsemane uma ideia de fragilidade humana. A gente é frágil, a gente consegue observar isso de várias formas. Eu acho que essa situação das chuvas mostra pra gente também como a gente é frágil. Um pouquinho que o clima aperta de forma diferente, a gente já fica desesperado, né? Em situações lamentáveis. Isso mostra quão frágil nós somos. Teve a pandemia também, que mostrou também bem claramente pra gente o quão frágeis nós somos, né? Um vírus que a gente não consegue nem enxergar, matando milhares de pessoas, independente de classe social, independente de poder financeiro, independente do que for. Todo mundo está sujeito a esse perigo. A dengue também agora mostra isso de maneira bem clara. O mosquito é um bicho bem pequenininho, né? Você consegue nem ver ele direito. E aí a picada também, às vezes, você nem sente ali e pode jogar um vírus na nossa corrente sanguínea que vai causar uma desgraça terrível. Então, nós somos frágeis, tá? Essa percepção sobre a limitação humana, a gente precisa entendê-la bem. Né? Isso assusta a gente, mas nos conforta porque também mostra que a gente precisa depender de Deus. A gente precisa ter essa dependência de Deus, que também é falado no Sermão da Montanha. O próprio Jesus fala, a gente precisa ser pobre de espírito. Né? Em que sentido? Entender que a gente depende dele para tudo. E tem a natureza pecaminosa, que é esse bonequinho malvado aqui que o slide colocou. O que é a natureza pecaminosa? Aí entra essa tendência natural do ser humano se inclinar para o pecado. Tá? Só que agora a gente consegue responder a isso, porque a gente tem quem? A gente tem o Espírito Santo conosco. A gente nasceu de novo. Então a gente consegue oferecer uma resposta para o pecado. Às vezes a gente falha, mas quando estamos ali na presença de Deus, a gente consegue vencer. Então, existe essa palavra que aparece no Novo Testamento, que é concupiscência, não é concupisciência. Né? Às vezes a gente escuta assim, mas é concupiscência. É um detalhe meio bobo, né? Mas é sempre bom. Como é uma aula aqui que tem um objetivo mais didático, né? É sempre bom a gente bater nessas coisas também. Ela vem do termo grego que significa desejo desenfreado, essa que é a ideia. É um desejo assim que é praticamente incontrolável, tá? E se refere à carne. E a carne aqui, por mais que seja a mesma palavra utilizada por Jesus lá no Getsemane, aqui é uma referência a essa inclinação para o pecado. Essa vontade ativa que o ser humano tem dentro de si para se inclinar para o mal. Então a gente tem que ter esse cuidado. Isso não significa que o nosso corpo físico seja perverso, não é isso. O nosso corpo físico, ele é o templo do Espírito Santo, que é a referência que Paulo faz nas suas cartas. Ele é a habitação do Espírito, o nosso corpo. Agora, o problema não é o corpo físico em si, mas é essa vontade e o que a gente faz com essa vontade, né? Se a gente cede a esses desejos, a gente acaba se autodestruindo, né? Foi até o que a gente falou na semana passada. A carta aos Gálatas fala muito sobre a liberdade. Eu sou livre e eu posso fazer o que eu quiser. Não necessariamente, né? Se você faz o que você quiser, você automaticamente perdeu essa liberdade, né? A partir de hoje eu só vou comer doce. Você pode fazer isso? Pode, tem todo o direito, todo o direito. Se quiser, tira a dispensa, bota só lá jujuba, sorvete, tudo doce. O que vai acontecer com você? Você vai ficar diabético, né? Você vai ficar. E a partir do momento que isso acontecer, você vai ter uma escolha, né? Você vai, ou eu continuo com essa loucura aqui, eu sou livre para fazer isso, mas eu não sou livre das consequências que vêm disso, porque a partir do momento que essa escolha for tomada, é uma sentença que você está aplicando sobre você, pode até ficar cego, né? E o pior dos casos, pode morrer. Então, a gente tem que ter essa percepção. É a mesma coisa na nossa vida também. Eu posso pecar à vontade? Pode, claro, todo direito, todo direito. Porém, as consequências do pecado estão atreladas a isso. Seja mentira, seja falsidade. O pior são os pecados que são imperceptíveis, né? Que são os pecados mais de intenção, né? Que o Sermão da Montanha condena. É isso que a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Que ninguém vai conseguir observar, né? Eu posso estar fazendo uma coisa boa, mas a intenção é perversa. Aí a gente tem um problema. Então esse tipo de pecado a gente tem que vigiar muito como cristão.
né? Porque às vezes a gente pode estar fazendo um ato de bondade, uma coisa legal ali, mas a intenção por trás é perversa. Tem muita gente, por exemplo, doando ali várias coisas para as chuvas. Isso é muito bonito, né? Eu desejo que continue sendo feito isso, né? A pessoa bota a foto do Pix ali na internet e tudo mais. É sempre aquele questionamento, né? Se a pessoa faz aquilo ali para que outras pessoas sejam motivadas a fazerem isso, é muito legal, né? Tomara que continue fazendo. Agora, se a intenção da pessoa, quando faz uma doação vultuosa, é de aparecer, né? É de querer mostrar ali que ela está fazendo, que ela é aquilo, isso é condenável por parte da parte de Deus. Então a gente tem que ter essa percepção. Não vou dizer que necessariamente tem que ficar no anonimato, porque existem pessoas sim que são sinceras e fazem a doação e quer mostrar que fez para motivar os outros, né? Isso acontece também, não vou dizer que todos os casos. Aconteceu na pandemia mesmo, né? Eu lembro que eu estava olhando na internet e vi uma igreja ali que recolheu uma série de alimentos, e eu parei para pensar, eu ainda não doei nada, né? Então acabei me motivando a fazer isso. Então é uma coisa que, assim, às vezes tem os seus frutos positivos, por isso que é complicado condenar a atitude. Como é uma coisa da intenção do coração, não tem como filtrar. É a pessoa ali que vai, ela e Deus, quando dobrar o joelhinho dela ali, ela sabe o que ela está fazendo. Então, a gente tem que ter esse bom senso e lembrar. A gente pode até ser elogiado pelos homens, mas se a intenção é perversa, Deus ele vai chamar a gente no cantinho depois para conversar. Então, o que é a concupiscência? Desejo desenfreado. Para quê? Para satisfazer a natureza pecaminosa. E aí, como é que isso pode acontecer? E aí vem Gálatas 5, que eu não vou ler hoje por conta do tempo, mas a gente viu semana passada. E tem as obras da carne, as obras que manifestam isso, são sempre atitudes, pessoal. Então, as nossas atitudes, elas vão nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus. Glutonaria, né? O camarada quer comer à vontade. Chega na festa da igreja, né? E, meu Deus, tem que cuidar com isso aí, gente, né? É comida de graça, mas tem que vigiar, né? Como ali, com decência, né? Com elegância. Então a gente tem, claro que eu falo de uma forma mais de brincadeira, mas isso é muito perigoso, né? É até considerado como um dos 7 pecados capitais, né? Então a gente tem que entender isso também. Sensualidade, né? Sensualidade é um outro problema que a gente vive de maneira bem séria hoje na internet, né? Tanto da parte das pessoas que se expõem, né? Tanto do sexo feminino como masculino, tá? Tem homem também na internet que está sensualizando, principalmente por conta de coisa de academia hoje, né? Que está muito forte na internet. Aí fica o pessoal com foto sem camisa, não sei o quê, fazendo exercício. Isso é um pouco perigoso, pessoal. Para o cristão ali, né? Ele tem que entender que o corpo dele é o templo do Espírito Santo, né? Isso é uma coisa perigosa. Para ambos aí, a gente tem que cuidar. Tanto na pessoa que faz, quanto naquele que consome, né? Isso aí. E é uma coisa que a gente vai abordar no próximo tópico, o mundo, né? É uma coisa que para o mundo, para o sistema que onde a gente vive, não é um problema. E a gente tem que combater isso. E para o sistema que a gente vive, tecnicamente isso não é um problema. Inclusive se usa muito a sensualidade como um recurso para você conseguir vender um produto, né? Então, aqueles comerciais de cerveja, né, que botavam mulheres seminuas, né, porque sabiam que aquilo era um gatilho para atrair o público masculino. Uma série que às vezes o roteiro é meia boca, a série é bem mais ou menos, a atuação tenebrosa, mas mantém as pessoas ali porque tem muita cena de sexo. Não são cenas reais, dificilmente uma cena de filme, um ator vai aceitar se submeter a isso. Em outros casos acontece o pior, que o ator não sabia que era daquele jeito, já está no set de filmagem ali, já vi entrevistas que eles falaram isso, já estava no set de filmagem e aí não tinha muito o que fazer, entendeu? Já tinha assinado o contrato e aí ficou numa situação bem difícil ali. E acabou tendo que fazer a cena, não é um sexo literal, porém o seu cérebro não vai saber diferenciar isso, tá? Ele não vai, por mais que não esteja acontecendo algo de verdade ali, no nosso subconsciente ali, é como se realmente, porque é feito, é planejado, a edição é feita para ficar o mais próximo possível de algo real, tá? Então, inclusive os atores até falam, né, que é extremamente desconfortável todas essas cenas, né? É extremamente desagradável ter que filmar esse tipo de coisa. Eles não gostam disso porque são coisas muito, muito constrangedoras, tá bom? Então, a sensualidade para a sociedade ela é usada de uma forma manipulativa. No cristianismo não pode ser assim. No cristianismo isso aqui é uma coisa condenável, né? E a gente preza pela modéstia, pelo bom senso, tanto na forma em que nós agimos, né? E quanto também naquilo que consumimos. Bebedeira, né? Porque gera esse descontrole. O Espírito Santo ele parte do princípio de um autodomínio, de um controle. E aí, se a pessoa bebe ali até ficar descontrolada, isso não faz sentido. Relações sexuais ilícitas, né? O texto bíblico não condena o sexo, mas coloca limites a ele, né? Ele é
Ele pode ser feito dentro do limite do casamento, né? Fora disso, você tem problemas, né? Porque Deus sabe, lembra que eu falei da liberdade? Eu posso fazer o que eu quiser? Pode, mas você vai ter problema. Você vai ter problema nisso aí. Então, isso são situações sempre muito difíceis. A carne no Novo Testamento, é o que eu falei para vocês. No Novo Testamento, a carne se refere à natureza humana pecaminosa. Uma observação sobre essa frase, né? Em alguns contextos do Novo Testamento. Eu entendo que foi escrito aqui, mas sempre com observações. Né? Em alguns contextos do Novo Testamento. Lembra que eu falei? Às vezes é fragilidade humana. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Leia o texto no seu contexto. Né? Isso acontece com outras palavras também. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo lá no texto de Atos, é um revestimento de poder para evangelizar, para dar testemunho de Deus. Agora, em Paulo, não. Cheio do Espírito Santo é um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Essa transformação. Uma coisa anula a outra? Óbvio que não. Óbvio que não. Né? Ser cheio do Espírito Santo são as duas coisas. Elas estão juntas. Mas no livro, no contexto do livro, ela é usada de tal maneira que uma vai complementando a outra. Tá? Opõe-se a Deus e seus propósitos. Né? E o desejo e a vontade está fora do padrão divino. Né? Deus ele, tem um plano para a nossa vida. Deus tem um padrão de santidade, um padrão de comportamento. E quando a gente peca contra Deus, a gente está indo contra esse padrão. A gente está indo na direção contrária. A gente está tomando atitudes que não estão alinhadas com aquilo que Deus quer. E a gente vai se afastar dele, não tem jeito.